Meus amados irmãos, tudo na paz, tudo na bênção, vocês estão bem? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, irmãos. Vamos iniciar hoje a aula 2 do nosso trimestre presente. O trimestre é qual, pastor? Isso aqui, ó. A igreja em Jerusalém, comunhão, doutrina e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, irmãos. E a lição 2, ela tem por tema o seguinte. A lição 2 tem por tema o seguinte: a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Irmãos, a lição 2, ela vai ter por seguinte textuário: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42, irmãos. A lição de hoje, ela é um confronto e nos desafia a melhorarmos como igreja. Será que realmente a nossa igreja, nós como comunidade local cristã, estamos realmente seguindo o modelo da igreja em Jerusalém? Olha só, um modelo a ser seguido. Irmãos, toda a aula de hoje é rica em conteúdo, ela é rica em materiais dinâmicos, materiais com qualidades visuais, materiais com qualidades teológicas e pedagógicas para você, professor, para você, aluno, entender melhor o assunto, irmãos. Todo o material nosso hoje, que eu vou comentar aqui na lição, que você irá ver aqui na tela, né, com visual, estão aqui embaixo, ó, nos links nossos, tá? E aqui embaixo, irmãos, aqui embaixo, ó, há um link para você especial. A nossa plataforma EBD Online. Pastor, o que é isso? Irmãos, é uma plataforma exclusiva, com materiais em PDF exclusivos para você, professor. E você também é aluno que quer conhecer mais a lição. Olha só, irmão, de acordo aqui com o nosso banner, o nosso terceiro trimestre, ele possui 13 lições. E já temos aqui no canal a lição 1 e hoje a lição 2, né? A igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, irmãos, tá? Irmãos, antes da verdade prática, aqui embaixo, ó, temos aqui embaixo a lição da semana, né? A lição inteira está toda colocada aqui em leitura diária, irmãos. Então, para poder pegar bem um assunto, leia em casa de segunda a sábado a leitura diária, irmãos. É muito importante. Porque se não ler ela, não vai entender a lição nada. Isso aqui é a base teológica, também a base, né, para nós, bíblica, para entendermos melhor a lição, tá? De segunda, aqui de novo, ó, de segunda a sábado, leitura diária, para você poder ler a Bíblia em casa ou no serviço, irmãos. Tá ok? Tá ok? Ok, tá ok? Vamos lá, irmãos. A lição tem por seguinte prática. Olha aqui no banner aqui, ó. Vamos lá, irmãos. Aqui no banner fala assim: a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se o exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Vamos lá. A etimologia de eclésia, né, de igreja, eclésia, o termo grego eclesia, ou eclésia, deriva de ek, para fora, mais kalel, chamar, significando literalmente os chamados para fora, um povo e não um prédio. A igreja de Jerusalém nos ensina que a igreja não é um templo físico, mas uma comunidade viva de crentes. Os discípulos perseveravam unânimes no templo, mas o foco era o corpo espiritual e não a estrutura. Irmãos, olha só, este banner é um banner para você exclusivo para quem assinar nas plataformas, irmãos. Então corre lá. Lá tem muita coisa boa. Vamos ver aqui, ó. Doutrina sólida, né? Didaquê ou didache, né? A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. A palavra grega didaquê, didache, né? Significa ensino, instrução sistemática. Ou seja, os líderes não eram apenas pregadores, mas eram pastores, cuidadores, eram diáconos que serviam e presbíteros que aconselhavam. Então a igreja
de Jerusalém. Para nós, ela é um exemplo como igreja mãe. Aqui, irmãos, a lição 2 de hoje, ela está muito rica em conteúdo. Porque ela vai nos mostrar o que realmente é ser igreja. Quais são as bases, quais são os fundamentos para uma igreja poder crescer, tá ok? Então não pule a aula, inscreva no canal. Se inscreveu? Então compartilhe esta aula, curta este vídeo e também comente aqui embaixo, irmãos, é muito importante. Se inscrever, compartilhar, curtir e comentar. A lição de professor, ela tem por seguinte palavra-chave, essa aqui, ó, palavra-chave tá aqui, tá? Essa aqui, tá vendo aí, palavra-chave? Ela é qual? É modelo. Mas o que é modelo, irmãos? Será que modelo é aquela pessoa que desfila em uma passarela para anunciar uma roupa, uma marca de perfume, ou um boné, uma marca de tênis? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui no banner. Primeiro, sentido bíblico. Na Bíblia, modelo pode representar um exemplo a ser seguido. Ou seja, modelo, biblicamente, alguém que eu possa seguir como exemplo, tá? Uma figura simbólica ou até mesmo uma sombra de realidades futuras. Por exemplo, Moisés, ele foi instruído a construir o tabernáculo conforme o modelo mostrado por Deus. Tá aí, né? Aqui é um exemplo de uma figura simbólica ou a sombra de algo futuro. Segundo, no hebraico, a palavra hebraica comumente para modelo é qual? É tabit, que significa forma, estrutura, significa planta ou padrão, significa, que ela aparece em contextos onde Deus revela um plano celestial que deve ser imitado na terra. Olha que forte, irmãos. Olha só, como no caso do tabernáculo e utensílios do templo, né? O termo carrega a ideia de fidelidade ao original divino. Então, primeira coisa, biblicamente, o modelo é um exemplo que eu tenho que seguir. Segundo, no hebraico, o modelo traz uma ideia de algo fiel ao original divino. Então, a igreja como modelo, é isso aqui, tá? A igreja como modelo, eu tenho que seguir o exemplo da igreja primitiva. Além disso, entender que ela como modelo, ela carrega uma ideia de algo fiel ao original de Deus, tá? Aqui terceiro, no grego, Novo Testamento, duas palavras se destacam, que são quais? Hipotiposes, primeira coisa, significa esboço, significa padrão e esqueleto doutrinário, tá? E segunda coisa, tipos, que é o que? Molde, forma a ser seguida, é quase igual lá, na visão bíblica, tá? Forma a ser seguida, exemplo concreto. Então, ambas indicam que o modelo bíblico é algo que deve ser reproduzido fielmente. Então, a lição 2, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, isso aqui, tá? Nós temos que entender que temos que imitar o modelo prático doutrinário da igreja de Jerusalém. Ok, meus irmãos? Vamos lá. Olha só. A lição 2, ela possui, meus irmãos, um pequeno resumo aqui, ó. Que são qual? Ela possui 3 tópicos, aonde no tópico 1, nós temos o quê? Uma igreja com sólidos alicerces. E o tópico 1, ele tem 3 partes, que são qual? Parte A, uma igreja com fundamento doutrinário. Parte B, perseveravam na doutrina dos apóstolos. E parte C, uma igreja relacional e piedosa. Tópico 2, uma igreja observadora dos símbolos cristãos, que são qual? O batismo e a ceia do Senhor. E tópico 3, uma igreja modelo. Irmãos, de novo, modelo, tá? Modelo é aquilo que temos que seguir, é uma forma a ser seguida, carrega uma ideia de algo fiel ao original de Deus. Vamos lá. Então, a igreja modelo aqui, ó. 3 partes. Parte A, uma igreja reverente e cheia de dons. Parte B, uma igreja acolhedora. E parte C, uma igreja adoradora. Irmãos, toda aula de hoje, ela é assim, com banners que são dinâmicos, que são pedagógicos, que vão te auxiliar a ter uma aula 10. Vamos falar assim, a tradução. Por se a igreja mãe Jerusalém tornou-se o modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. Olha só, tá?
Essa igreja, irmão, de Jerusalém, ela nasceu no fogo do Espírito Santo, no Pentecostes, tá lá na lição 1, tá? Na lição 1, Pentecostes. E se tornou o protótipo da comunidade cristã ideal. Olha só, ali, os primeiros cristãos não se tornaram apenas, não foram apenas aqueles que creram em Cristo, mas também eles abraçaram um novo estilo de vida baseado na palavra, na comunhão, na oração e na prática da fé em comunidade. É impossível falar sobre missão da igreja, né, hoje sem considerar esse primeiro exemplo. Então, se eu falar em missão, o meu exemplo é quem? Igreja de Jerusalém. Se eu falar em oração, qual é o meu exemplo? Igreja de Jerusalém. Doutrina, perseverança, comunhão, qual é o meu exemplo? Igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, irmãos. Em Atos capítulo 2, né, lá revela um retrato, né, vibrante de uma igreja que ela é viva e também funcional. Ela é marcada pela simplicidade e poder. Ela é simples, porém poderosa. Tá? Ou seja, né, Lucas, ele não se limita a narrar os eventos, ele, né, apresenta a essência de uma comunidade que vivia, cheia do Espírito Santo e centrada em Cristo Jesus. Esse retrato dessa igreja é desafiador. Por quê? Né? Porque ao mesmo tempo ela vai nos inspirar a ser igreja e vai também nos motivar, né? Ela vai nos confrontar a termos motivações de mudar as nossas práticas hoje. Porque, irmãos, hoje, infelizmente, a igreja de hoje está perdendo muito feio para a igreja primitiva, na perseverança da oração, na doutrina, na comunhão, nisso mesmo, muitas coisas nós hoje está ficando de lado, na questão de perseverar. Então, esta igreja primitiva, ela vai nos confrontar para podermos melhorar o nosso modo de cultuar, o nosso modo de adorar, o nosso modo de servir, ou seja, o nosso modo de ser cristão. Olha só, irmão, de acordo com este banner aqui, eu botei aqui, meus irmãos, 4 padrões bíblicos que temos que manter para podermos sermos fiéis, tá? Fiéis ao modelo da igreja primitiva. Ó, modelo. Vamos ver aqui, primeira coisa, né? Aqui, ó. Como igreja mãe, ela estabeleceu marcas tão profundas que ecoam até hoje em qualquer igreja que queira se manter fiel ao padrão bíblico. Por quê? Ó, primeira coisa, fidelidade à doutrina dos apóstolos. O termo doutrina no grego é qual? Didaquê, né? Que carrega a ideia de ensino sólido e autorativo. Isto faz da igreja um verdadeiro centro de ensino cristocêntrico e bíblico, onde a verdade era inegociável. Eles não negociavam a verdade. Segundo, comunhão real e prática. O grego koinonia fala de uma comunhão que inclui relacionamentos profundos, mutualidade e generosidade. Em Jerusalém, ninguém dizia que coisa alguma era sua. Ou seja, havia um senso radical de pertencimento mútuo. Tudo era de todos. Terceiro, vida de oração contínua. Em Atos 1,14, né? Ou seja, a palavra grega proseuche mostra que era uma oração reverente, uma oração constante, uma oração fervorosa e não apenas um ritual. Essa vida de oração mantinha a igreja cheia do Espírito Santo e sensível à direção de Deus. Irmãos, a igreja que ora, ela é sensível ao que Deus fala. Olha só. Quarto, evangelização e crescimento espontâneo. A igreja não estava preocupada com marketing, mas com testemunho fiel. E Deus fazia crescer a igreja, a palavra se espalhava e os corações se rendiam quando a igreja ela evangeliza, ela tem um crescimento espontâneo, irmãos. Nós não podemos somente inchar, não. Nós temos de crescer, porque nós somos igreja. Tá aqui, é o molde, tá? Para podermos imitar. 4 coisinhas básicas. Doutrina, fiel à doutrina, comunhão real e prática, vida de oração contínua e constante e evangelização, irmãos. A igreja primitiva, ela é o nosso molde para isso. Observe Atos dos Apóstolos. O tópico 1 ele possui 3 partes, né? Que são quais? Ele tem por tema uma igreja com sólidos alicerces, que são quais? Primeira coisa, primeira parte A. Uma igreja com fundamento doutrinário, olha só, irmão, que firmeza, alicerce.
perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. E terceiro, uma igreja relacional e piedosa. Vamos lá para o tópico 1, que tem por tema uma igreja com sólidos alicerces. Não esqueçam, lição em mãos, tá? Também não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar esta aula, comentar esta aula e curtir também, porque, meu irmão, a aula está muito boa, com materiais por excelência. Faça parte do nossa plataforma EBD Online, irmãos. Lá para você tem materiais em abundância, materiais que vão te ajudar a desenvolver tua aula com mais clareza e com mais habilidade. Vai lá, irmãos, dá uma olhadinha, tá? Assine lá e veja que o negócio como vale a pena, tá, irmãos? Eu não vou te oferecer coisa ruim, é coisa do céu. Vamos lá. Lição em mãos. Uma igreja com fundamento doutrinário. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos de apóstolos. É exatamente isso que o livro de Atos diz à primeira igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha só. Ouça aqui. Tudo que eu vou aqui falar para os irmãos está no nosso subsídio. Tá? É coisa fina. Ouça aqui, olha só. A expressão grega didaquê, traduzida como doutrina, refere-se ao conteúdo ensinado, à instrução sistemática que moldava a fé e a conduta dos primeiros cristãos. Essa doutrina, ela não é genérica, mas é fundamentada na vida, na morte e ressurreição de Cristo. Ela tem uma base, né? Ela é transmitida pelos apóstolos. A igreja não se sustenta em emoções ou modismos, mas em verdades reveladas por Deus e testificadas pelos apóstolos. A teologia dos apóstolos de Cristo era qual? Era cristocêntrica. Eles interpretavam o Antigo Testamento à luz da Nova Aliança, promovendo um ensino equilibrado, prático e profundamente espiritual. A igreja que cresce e permanece é aquela que ama, que ensina e vive a sã doutrina. Ou seja, em vez de abraçar o ensino sólido, isso mesmo, muitos preferem mensagens motivacionais e filosofias humanas. Agora, a igreja de Jerusalém, ela nos ensina que a verdadeira estabilidade espiritual, olha só que interessante, ela vem do compromisso com a verdade revelada e gera fé robusta e caráter transformado. Enquanto muitos querem uma pregação de modismo, uma pregação que infla ego, muitos querem uma estrutura que traz para nós somente coisas motivacionais, esta igreja em Jerusalém, ela vai nos ensinar que, a verdadeira estabilidade espiritual, ela vem do compromisso com a verdade revelada, que gera fé robusta e caráter transformado, irmãos. Olha, de acordo com o Bunyan, irmãos, que fala assim, uma igreja com fundamento doutrinário. Olha que fala assim, Bunyan, de novo, material para o professor e aluno de maneira exclusiva. Não perca, irmão. Vá lá. Uma igreja que tem uma base doutrinária, ela é o quê? Ela tem doutrina dos apóstolos. Ou seja, ela tem ensino autoritativo. Essa doutrina não era opinião pessoal, nem tradição rabínica. Os apóstolos ensinaram tudo o que ouviram e aprenderam com Jesus, sendo testemunhas oculares. Segundo, comunhão. Uma igreja doutrinária tem comunhão. Por quê? Olha só, parceria íntima, partilha, unidade espiritual, o koinonia. Nesse mesmo, a palavra koinonia vai além de amizade ou relacionamento social. Ela carrega a ideia de compartilhar tudo, vida, bens, dores, alegria e fé. Era um corpo vivo. Irmãos, será que realmente nós temos hoje entre nós a koinonia cristã? Será que entre nós a koinonia cristã, meu irmão? Como havia lá no passado? Olha aqui no 3, parte do pão, Ou seja, a ceia do Senhor, mas refeições comunitárias. O termo klassistou artou, grego, vai indicar tanto a ceia do Senhor,
quanto às refeições compartilhadas em comunidade, a festa do amor, a festa ágape, havia em Jerusalém, naquela igreja, a festa do amor, a festa ágape. Aqui no 4, orações, ou seja, igreja doutrinária também tem oração. Por quê? Súplica, adoração, dependência de Deus. A palavra proseuche refere-se a orações dirigidas a Deus em espírito de reverência, fé e dependência. O plural indica diversas formas de oração: intercessão, adoração, súplica, ações de graça, irmãos, né? Ou seja, uma igreja doutrinária também é perseverante. Estamos realmente perseverando? Será que realmente somos cristãos que perseveram? O que é perseverança? De novo, vem da raiz grega proscartério, ou seja, ser firme, constante, dedicado, persistir com intensidade. Irmãos, hoje qualquer lutinha, tem muito irmão desistindo. Qualquer probleminha, já sai da igreja murmurando, xingando o pastor, pregador, irmãos, persevere. Olha só, este verbo está no tempo presente e no particípio ativo no grego, o que implica ação contínua e deliberada, ou seja, eles não faziam essas coisas uma vez ou outra, eles perseveravam nelas com intencionalidade, não era uma vez ou outra, eles eram persistentes, eles perseveravam, irmãos, aleluia. Vamos lá, povo de Deus, lição em mãos, falar assim, um tópico 1, falar assim, a parte 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é perseverar, irmãos? Tá lembrado? Falei agorinha. O que é perseverar? Me diz aí. Tá lembrado? Perseverar é... olha, não deixe eu falar aqui à toa, irmãos, pelo amor de Deus. Tá? Comente aqui embaixo, pastor, perseverar é isso aqui. Maravilha? Vamos lá. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traduz o termo grego didate, didaque, tá bom? Mesmo sentido, é o sotaque, tá? Vamos lá. Que significa ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu do seu mestre, irmão. Aqui, mais uma vez, os nossos materiais, os nossos comentários estão aqui embaixo, tá? Vá lá. Olha só. O verbo grego proscartério, traduzido como perseverança, perseveravam, ele transmite a ideia de dedicação contínua, de firmeza que não se deixa vencer pelas adversidades. Os primeiros crentes não apenas ouviam a doutrina, eles também se dedicavam a ela dia após dia como uma disciplina espiritual essencial. A perseverança não era uma opção, mas uma marca de fidelidade. Irmãos, esse material está muito interessante. Olha só, essa perseverança era resultado da ação do Espírito Santo e da compreensão de que a doutrina era alimento para a alma. A constância na palavra garantia crescimento espiritual, maturidade e resistência às heresias que já ameaçavam surgir. Por que hoje muita heresia prende crente? Porque não estão perseverando na doutrina bíblica. Se eu não perseverar, eu não vou suportar as lutas. Vamos lá. A igreja de hoje precisa recuperar essa constância doutrinária. Muitos oscilam conforme o vento da cultura ou das redes sociais. A firmeza dos primeiros crentes era resultado de um compromisso radical com o ensino apostólico. Perseverar na doutrina é como ancorar a alma na rocha inabalável que é Cristo, irmãos. Olha só, irmãos, um subsídio comentado tópico por tópico, irmãos. Coisa do céu. Vamos lá. Acabou não, tá? De acordo com um Bunyan, irmão, falar assim que o Bunyan, diz assim: perseveravam na doutrina. A verdadeira perseverança na doutrina dos apóstolos só é possível onde há discípulos autênticos,
que aprenderam para viver e vivem para ensinar. O discípulo aprende para viver, tá? Vamos ver aqui, ó. O discípulo e a doutrina. No mundo judaico do século I, discipulado não era só assistir aulas ou decorar versículos. Era andar com o mestre, comer com o mestre, ouvir o mestre, observar o mestre, imitar o mestre e depois reproduzir tudo com fidelidade. Era mais do que ensino, era formação de caráter, irmãos. Esse é o discípulo. Olha que lindo. O significado bíblico para discípulo é qual? No grego, matetes, que significa aprendiz, aluno, aquele que segue a instrução de um mestre. Esse termo aparece mais de 200 vezes nos evangelhos em Atos. Ser discípulo não era um status, era um compromisso radical com o aprendizado e com a obediência. Um compromisso radical, tá? Com obediência. Perseverar como discípulo ativo, a palavra proskarterontes, né? Perseverar, como vimos, traz a ideia de dedicação constante e intensa. Então os discípulos da igreja de Jerusalém não estavam só ouvindo a palavra, também estavam aprendendo com fome de alma e vivendo isso e passando adiante. Eles ouviam, aprendiam e passavam para frente, irmãos. Tá? A fé que não é ensinada morre. A fé que não é vivida escandaliza. Mas a fé que é aprendida e reproduzida transforma corações, irmão. Olha só, repete comigo. A fé que não é ensinada morre. A fé que não é vivida escandaliza, mas a fé que é aprendida e reproduzida transforma corações. Tá? Muito bom esse material. Vamos lá, irmãos. Vamos para o tópico 1, parte 3, que tem por tema uma igreja relacional e piedosa. Diz assim o texto, ó. A igreja de Jerusalém perseverava na doutrina, na comunhão, A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primeiros cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim, perseverar na comunhão tem um sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Ouça aqui, irmãos. Uma igreja relacional e piedosa, né? Koinonia. Quer dizer o quê? O termo grego koinonia, ele carrega um peso que vai além de simples comunhão social. Ó, bom, esse comentário tá muito bom. Olha só, ele fala de uma participação profunda, de uma aliança vivencial entre os crentes baseada no amor sacrificial e na partilha. A igreja de Jerusalém experimentava uma unidade orgânica expressa no partir do pão, nas orações e na vida em comum, né? Ou seja, essa prática vinha acompanhada de um autoexame, o que revela um espírito de desprendimento e cuidado mútuo. O amor fraternal era vivido em atos concretos e não apenas em palavras. Será que hoje o nosso amor realmente é um amor verdadeiro, de irmãos? Ou é da boca para fora? Vamos lá. O amor fraternal, ele era vivido em atos concretos, né? A piedade não era apenas um sentimento interno, mas uma prática sensível na vida comunitária, uma extensão do amor de Cristo. Ou seja, o individualismo moderno corrompeu essa dimensão relacional. A nossa vivência individual corrompeu a prática da comunhão cristã. O modelo da igreja primitiva desafia cada crente a sair da sua zona de conforto, a viver uma fé compartilhada, a viver interdependente e servidora, uma fé que seja servidora. A koinonia é a alma da comunidade cristã. Sem ela, a igreja é apenas um clube social com liturgias vazias, irmão, sem comunhão. Somos apenas um culto, uma igreja com cultos vazios. O nosso banner, irmãos, que fala assim, que é o nosso banner, diz assim, ó. Uma igreja de comunhão e oração. Dentre algumas marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo, duas se destacam, que são qual? Comunhão e oração. Olha só, os irmãos se amam profundamente. Na igreja de Jerusalém, eles gostavam de estar juntos, partilhavam os bens,
apreciavam estar no templo e nos lares. Havia um só coração e uma só alma, onde desce o óleo do Espírito, aí a união. Os crentes eram sensíveis para ajudar os necessitados. Eles converteram o coração e o bolso. Eles tinham desapego aos bens e apego às pessoas. Eles converteram por completo, irmãos. Oração. A igreja ora com fervor e constância. A igreja de Jerusalém não apenas possuía uma boa teologia da oração, mas efetivamente oravam. Perseveravam unânimes em oração. Os líderes vão orar às 15 horas. A igreja sob perseguição ora. O lugar treme, o Espírito Santo desce. A liderança entende que a maior prioridade é a oração e a palavra. O primeiro sinal que Deus deu a Ananias a respeito de Paulo é que ele estava orando, irmãos. Duas marcas importantes: comunhão e oração. Isso não pode faltar na igreja de hoje. A tua igreja ora? Você é crente de oração e de comunhão? Então parabéns, valorize a tua igreja. Olha só, irmãos, antes de pular aqui para o tópico 2, tá? Eu tenho para os irmãos aqui 4 prioridades da igreja primitiva. Tudo que eu falei aqui no tópico 1, tá? 4 prioridades básicas, também pode ser nossa hoje. Essa igreja, como nosso modelo a ser seguido, temos que observar essas 4 prioridades importantes, que são quais? Ó? Primeira coisa, ó, ensino. Tá aqui no banho, ó. Olha o banho aí, ó. Ensino. Eles não tinham o Novo Testamento completo, irmão. Não tinham, como nós temos hoje. A instrução passada da igreja era baseada no Antigo Testamento e no ensinamento de Jesus escolhido e lembrado pelos apóstolos durante seu tempo com ele. Segunda prioridade, comunhão, koinonia. Tá? Refere-se a uma estreita associação envolvendo interesses mútuos e partilha. Essa comunhão era autêntica e fortalecida pelo Espírito Santo. Terceira prioridade, adoração. A frase a partir do pão tem em mente uma refeição que tinha duplo propósito de saciar a fome e a sede e dar expressão ao sentido da fraternidade cristã. No final da festa, né, a festa do amor, o pão e o vinho eram tomados de acordo com a ordem do Senhor. Ou seja, havia adoração, meu irmão. Esse partir do pão era o início da adoração. Eu adoro a Deus quando eu partilho com o meu irmão que eu tenho. É adoração. E quarta prioridade, a oração. Essas pequenas células que começaram a se reunir na cidade de Jerusalém começaram a crescer e se inflamar com agitação e entusiasmo. Na maioria das vezes, eles se reuniram em casas ao redor da cidade com o propósito somente de orar, irmãos. Muito lindo, irmãos. Se hoje somos igreja, devemos muito, mas muito mesmo à igreja primitiva, aos primeiros cristãos, tá bom? Então que venha a ser essa também as nossas 4 prioridades como igreja: ensino, comunhão, adoração e oração. O tópico 1, irmãos, tem por seguinte sinopse: a igreja de Jerusalém tinha como característica a perseverança na doutrina, comunhão e oração, e isso fazia dela uma igreja piedosa. Agora aqui, tópico 2, ele é curtinho, o 2, tá? Essas 2 partes, né? Uma igreja observadora dos símbolos cristãos, que são quais? O batismo e a ceia do Senhor. Vamos lá, irmãos, lição em mãos e vamos que vamos. Tópico 2, uma igreja observadora dos símbolos cristãos, irmãos. Para continuar, não esqueça, se inscreva no canal, compartilhe esta aula, comente aqui embaixo nos comentários. O que é perseverança? O que é comunhão? Comente, irmãos. Pastor, comunhão é isso. Pastor, oração é isso. Pastor, minha igreja faz assim. Então, irmãos, comente. É muito bom ter comentário. Eu gosto de ler o seu comentário, irmão, de ler e também de responder você, tá? Então se inscreva no canal, comente aqui embaixo, compartilhe a aula e curta também nosso vídeo. Curta o vídeo, irmão, tem que curtir, tá? Dedinho aqui, ó, tuf, curtiu, acabou. Vamos lá. Primeiro símbolo, o batismo. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a perdão dos pecados. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia.
ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. Olha só, o batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito de entrada para a nova vida em Cristo. Olha aqui, irmãos. O batismo no grego, baptisma, representa uma imersão não apenas na água, mas na nova vida em Cristo Jesus. Para os cristãos primitivos, batizar era confessar publicamente a fé e identificar-se com a morte e ressurreição de Jesus. Era uma entrada na comunidade da fé, conforme Atos 2,41. Esse ato era inseparável do arrependimento e da regeneração. Não havia espaço para batismos formais sem não tinha espaço para batismos formais sem transformação. Hoje virou modinha. Pessoas famosas, porque são cantores, porque são atores, porque são artistas, porque são funkeiros, batizar no Rio Jordão porque é modinha. Mas se não tiver uma transformação, não passa de um banho de água. O batismo era o sinal visível de uma mudança espiritual invisível. Tem que ter mudança, tá? Conforme a raiz da palavra hebraica, né? Tabal, que remete o ato de mergulhar com um propósito. Era símbolo do sepultamento do velho homem e ressurreição com Cristo. Hoje o batismo ainda é uma ordenança de Jesus, mas muitas vezes desacompanhado do fervor espiritual e do discipulado posterior. A igreja de Jerusalém entendia que o batismo era apenas o começo de uma jornada de santificação e serviço. É urgente resgatar esse significado profundo e compromissado nos batistérios do dia de hoje. Temos de resgatar o real significado do que é se batizar. Não é apenas um banho, é algo de compromisso, transformação, tá? Que é inseparável do arrependimento e da regeneração. Olha só, irmãos, que interessante isso aqui, ó. Esse banho aqui. Tá vendo aí? O contexto cultural e histórico do batismo, irmão, tá? Tem duas partes aqui o banho, tá? Fala assim, o banho 1. O ritual do batismo nas culturas antigas simbolizava a identificação, né? Ou seja, era uma organização ou sociedade iniciava o novo membro mergulhando em algum tipo de líquido. No caso de muitos rituais pagãos, era utilizado o sangue dos animais sacrificados, irmãos. Olha o batismo aqui, antigamente, em alguns contextos culturais, tá? Uma pessoa batizada em uma sociedade, portanto, recebia tudo o que acompanhava a filiação, né? Direitos, poderes e responsabilidades. No judaísmo, o novo convertido era cerimonialmente imerso em água pura, depois de assistir às aulas para aprender a língua hebraica. Tinha discipulado. E estudar a cultura hebraica, e o mais importante é aprender a lei de Moisés. Depois do discipulado, tá? Ele passa por um exame. Os homens eram circuncidados e todos os convertidos eram batizados. Ser batizado no judaísmo era tornar-se um filho da aliança junto com os judeus naturais. Agora o de João Batista. João o Batizador deu então o rito do batismo gentil a uma nova aplicação. Ele chamou os judeus para um batismo de arrependimento. De acordo com Jesus, batismo na água administrado por João seria seguido por um batismo sobrenatural do alto. Olha que forte! Ser batizado no Espírito Santo significa tornar-se membro da sociedade sobrenatural de Deus e assumir todos os direitos e benefícios, poderes e responsabilidades compartilhadas dentro da Trindade. Tá aqui, tá? Primeira parte do contexto cultural do batismo. Agora aqui fala assim a segunda parte, ó. Diz assim. Fala assim. Primeiro, a raiz judaica do batismo, né? O mikveh, banhos de purificação. Purificar sacerdotes. Purificar pessoas impuras ritualmente por causa de doenças, sangue, contato com mortos. Converter prosélitos ao judaísmo, né? Os não-judeus, ou seja, os gentios que queriam se tornar judeus passavam por um banho completo como sinal de um novo nascimento para a fé de Israel. Segundo,
João Batista e o batismo do arrependimento. O batismo de João não era apenas simbólico, ele era profético. Preparava o coração para o Messias. Exigia mudança de vida. Produzir frutos dignos de arrependimento. Tem que ter mudança, irmãos. Não é só tomar banho, não. Terceiro, a igreja e o batismo como sacramento. Agora o batismo é público testemunho de fé em Cristo, símbolo de morte e ressurreição com Cristo e sinal de inclusão do novo povo de Deus, a igreja, né? No povo de Deus, a igreja. Eu me batizei como testemunho público de fé em Cristo, como símbolo da minha morte e ressurreição com Cristo e sinal de inclusão à igreja, irmãos, tá? Jesus, ele vai se batizar, né, não porque precisava de arrependimento, mas para se identificar com os pecadores, para dar exemplo de obediência e ser manifestado como filho por meio da voz do Pai e do Espírito Santo descendo como pomba. Então tá aqui, ele foi batizado por quê? Para mostrar-se, né, comparar-se com os pecadores e dar exemplo de obediência. Vamos lá, irmãos, fechar agora o tópico 2, a ceia dos irmãos. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Pergunte aqui embaixo. Ó. Ou então aqui embaixo, põe aqui embaixo uma explicação. Pastor, batismo é isso. Pastor, a ceia é isso. Irmãos, comente aqui embaixo. Porque senão eu tenho a sensação que eu estou falando sozinho. Estou falando com você. Então comente aqui embaixo. Pastor, eu batizo isso aqui, ó. Isso aqui é arrependimento. Isso aqui. Então, irmãos, comente, fique à vontade. Tá bom? Vamos lá. A ceia do Senhor. Lição em mãos, só. A ceia do Senhor é a outra ordenança ditada por Jesus, que foi observada pela igreja de Jerusalém, e perseveravam no partir do pão. A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Donald Guy, um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, disse que, quando tomada corretamente, a ceia leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do Evangelho, ao objetivo supremo do amor de Deus, irmãos. Olha só, eu botei assim aqui no meu material aqui, ó. Subsídio top, mostra aqui, eu coloquei assim, ó. A ceia do Senhor, ela era celebrada como parte essencial da vida eclesiástica. A expressão klaseitou artou, partir do pão, era usada para se referir tanto à refeição comum quanto ao memorial da morte do Senhor. A ceia era um momento de profunda reverência, unidade, adoração à obra redentora. Né? Ou seja, a igreja não tratava a ceia como um rito mecânico, mas como uma renovação do pacto da comunhão. O pão e o vinho apontavam para o sacrifício vicário de Jesus e para a esperança da sua volta. Em tempos modernos, a ceia a ceia precisa ser restaurada como centro do culto cristão. Ela não é um apêndice litúrgico, mas um altar de reconciliação, memória e esperança. A igreja modelo sempre terá na ceia de um símbolo de unidade, adoração e renovação da aliança com o Cordeiro. Irmão, de acordo com o nosso banho aqui, fala assim, os propósitos da ceia do Senhor, né? Vamos ver aqui. Fala assim, ó. A ceia do Senhor é mais do que um rito, é uma memória viva, um anúncio profético, um exame espiritual. Paulo fala assim, né? Avalie o homem a si mesmo, se examine a si mesmo, se avalie. Primeiro, memorial da morte de Cristo. Fazer isto em memória de mim. É lembrar com reverência o sacrifício da cruz. Segundo, proclamação pública do Evangelho. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A ceia é um sermão visível. Terceiro, exame pessoal e arrependimento. Examine-se o homem a si mesmo e coma, o homem a si mesmo, né? E coma deste pão. É um momento de confronto pessoal, de confissão e de santificação. A unidade do corpo de Cristo. Nós somos um só pão e um só corpo. Não existe ceia de crente brigado. A ceia exige reconciliação, perdão, comunhão. Irmão, isso é muito sério.
O que tem irmão tomando ceia sem comunhão é brincadeira. De mal com o esposo, de mal com o esposo, de mal com o pastor, de mal com o irmão, de mal com o pai. Irmãos, não façam isso. A ceia, ela é o ápice da nossa comunhão cristã, né? As festas do amor, né? Os ágape chamado no grego, né? A palavra agapai, a palavra grega ágape, como você bem sabe, é o amor sacrificial, incondicional de Deus. Na igreja primitiva, especialmente em Jerusalém, as festas do amor eram refeições comunitárias com os irmãos da fé, realizadas antes ou junto com a ceia do Senhor, uma maneira prática de nutrir os pobres, acolher os solitários e viver o evangelho com o estômago e o coração. Olha só, o problema surgiu quando alguns começaram a transformar o que era espiritual em carnal, abusando da liberdade e perdendo o temor, meus irmãos. Tá aí, né? O tópico 2 falou de o batismo e a ceia do Senhor. E tem assim por sinopse: a igreja de Jerusalém, os símbolos essenciais da fé cristã, o batismo e a ceia do Senhor, eram reverentemente observados. Agora falar assim, irmãos, o nosso tópico assim 3, ó, uma igreja modelo. Parte A, uma igreja reverente cheia de dons. Parte B, uma igreja acolhedora. E parte C, uma igreja adoradora. Irmãos, de acordo com o nosso banner aqui, fala assim, os propósitos da ceia do Senhor, né? Vamos ver aqui. Fala assim, ó. A ceia do Senhor é mais do que um rito, é uma memória viva, um anúncio profético, um exame espiritual. Paulo fala assim, né? Avalie o homem a si mesmo, se examine a si mesmo, se avalie. Primeiro, memorial da morte de Cristo. Fazer isto em memória de mim. É lembrar com reverência o sacrifício da cruz. Segundo, proclamação pública do Evangelho. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A ceia é um sermão visível. Terceiro, exame pessoal e arrependimento. Examine-se o homem a si mesmo e coma, o homem a si mesmo, né? E coma deste pão. É um momento de confronto pessoal, de confissão e de santificação. A unidade do corpo de Cristo. Nós somos um só pão e um só corpo. Não existe ceia de crente brigado. A ceia exige reconciliação, perdão, comunhão. Irmão, isso é muito sério. O que tem irmão tomando ceia sem comunhão é brincadeira. De mal com o esposo, de mal com o esposo, de mal com o pastor, de mal com o irmão, de mal com o pai. Irmãos, não façam isso. A ceia, ela é o ápice da nossa comunhão cristã, né? As festas do amor, né? Os ágape chamado no grego, né? A palavra agapai, a palavra grega ágape, como você bem sabe, é o amor sacrificial, incondicional de Deus. Na igreja primitiva, especialmente em Jerusalém, as festas do amor eram refeições comunitárias com os irmãos da fé, realizadas antes ou junto com a ceia do Senhor, uma maneira prática de nutrir os pobres, acolher os solitários e viver o evangelho com o estômago e o coração. Olha só, o problema surgiu quando alguns começaram a transformar o que era espiritual em carnal, abusando da liberdade e perdendo o temor, meus irmãos. Tá aí, né? O tópico 2 falou de o batismo e a ceia do Senhor. E tem assim por sinopse: a igreja de Jerusalém, os símbolos essenciais da fé cristã, o batismo e a ceia do Senhor, eram reverentemente observados. Agora falar assim, irmãos, o nosso tópico assim 3, ó, uma igreja modelo. Parte A, uma igreja reverente cheia de dons. Parte B, uma igreja acolhedora. E parte C, uma igreja adoradora. Vamos lá, meus irmãos, lição em mãos, irmãos, tá? Não deixe de comentar a aula de hoje. Não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar esta aula e curtir este vídeo, irmãos, de todo o material nosso. Este comentário de lição 2, material visível em banner está aqui embaixo, no link da nossa plataforma MBD Online. Vamos falar assim, tópico 3, uma igreja modelo. Assim a parte A, uma igreja reverente, cheia de amor, de dons, né?
É dito da igreja de Jerusalém: em cada alma havia temor. A palavra grega traduzida como temor é probos, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento da presença de Deus. Havia um clima da presença do sagrado, do que é santo. O mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor mandou tirar os sapatos dos pés, porque o lugar é terra santa. Precisamos aprender com a primeira igreja. Não podemos perder o respeito pelo sagrado, irmãos. Olha só, ouça aqui. A reverência é descrita em Atos 2,43 com o termo probos, que significa temor respeitoso, uma santa reverência diante de Deus. Esse temor respeitoso não era medo paralisante, mas consciência da presença do Senhor. Ele vinha acompanhado de manifestações sobrenaturais, os sinais e prodígios, semeia kaiterata, em grego, feito pelos apóstolos. Essa igreja vivia no mover dos dons espirituais, como profecia, como curas e línguas, conforme o padrão pentecostal. Os dons eram operados não por vaidade, mas para a edificação do corpo de Cristo e testemunho ao mundo. O Espírito Santo tinha liberdade para poder agir, porque havia ali santidade e temor. Hoje, a verdadeira reverência é muitas vezes confundida com formalismo. O modelo da igreja de Jerusalém nos ensina que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é modelo de reverência, modelo de poder e de equilíbrio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a base do avivamento verdadeiro. De acordo com esse banner aqui, irmãos, uma igreja reverente, cheia dos dons, diz assim um banner: a igreja que treme na presença, mas age no poder. O temor de Deus, o phobos, reverência profunda, não pânico, sinais e maravilhas, o semei kaiterata no grego, operação do Espírito Santo pelo poder apostólico. O grego phobos não é medo irracional, mas reconhecimento da grandeza e santidade de Deus. Esse temor gerava arrependimento sincero, impedia que pecados fossem tolerados e produzia zelo, pureza e santidade no corpo. Os dons sem temor é um perigo, porque, olha só, a igreja de Jerusalém é a prova viva de que o verdadeiro mover de Deus é equilibrado. Não é só fogo, é fogo e temor. Não é só poder, é poder com propósito. Não é só milagre, é milagre com santidade. Enquanto hoje muitos querem dons como espetáculo, esta igreja primitiva via os dons como ferramentas para edificação e sinais para os incrédulos. Então, tá aqui, uma igreja reverente, cheia de dons, irmãos. Esses banners estão muito bons. Estão muito bem elaborados, irmãos. Estão muito profundos. Vale a pena adquirir, tá? É meu conselho. Corre lá e adquire. Não perca mais tempo, pelo amor de Deus. Primeira coisa, inscreve no canal, curte a aula, comenta aqui embaixo, compartilha a aula e vai lá e adquire o banner. Tá bom? Vamos lá. Tópico 2, fala assim, tópico 3, fala assim, parte 2. Uma igreja acolhedora. Aqui na parte 2 de uma igreja acolhedora, vai dizer assim: dentre muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora, irmãos. Olha só. Não é só ter dons, não é só doutrina, também tem que ter acolhimento. Tá? Acolhimento. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Além de estarem juntos, os textos bíblicos dizem que naquela igreja todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Não é fácil partilhar, muito menos acolher, Olha só, essa igreja primitiva, ela crescia porque era aberta e receptiva. A frase "tinham tudo em comum" vai refletir um ambiente de inclusão e amor mútuo. Os novos convertidos não eram apenas adicionados à membresia, mas integrados a uma família. A acolhida era prática espiritual.
A palavra grega ágape, usada, né, como em diversos textos, né, do Novo Testamento, ela define esse amor que transcende afinidade e interesse. Era um amor que servia, um amor que ouvia, um amor que se doava. Essa igreja, ela acolhe, né? Ela é aquela que vive o amor de Cristo em todos os seus relacionamentos. Então, no mundo pós-moderno, onde há tanta fragmentação, onde há solidão, né? A igreja precisa ser o lugar de reconciliação e do abraço. Mais do que programas, precisamos de relacionamentos. A igreja de Jerusalém nos mostra que o crescimento saudável nasce do amor genuíno e da inclusão social. Maravilha, né? Coisa boa. De acordo com o Bannerman, diz assim: uma igreja acolhedora é uma igreja que pode ter pregação boa, louvor afinado e estrutura moderna, mas se não for acolhedora é só mais uma instituição. Olha só, pode ter bons pregadores, bons pastores, mas se a igreja não acolher, é somente mais uma placa. 4 principais maneiras de uma igreja ser acolhedora. Como a primeira coisa, acolher com os olhos e com o nome. Por quê? Com o nome. O acolhimento começa no olhar que vê, no sorriso que recebe, no aperto de mão que não é automático. Chamar pelo nome mostra que a pessoa não é um número, é uma pessoa importante. Não é só mais um, ela é alguém, tá? Segundo, acolher sem julgamento ou rótulo. Acolher é dizer: você pode estar quebrado, mas aqui é lugar de cura. A gente caminha junto até você ficar de pé. Irmão, que coisa forte. Isso é acolher, irmão. É dar as mãos para quem precisa. Acolher com envolvimento real e não só convite. Acolhimento se torna eficaz quando a pessoa é envolvida, ouvida, discipulada, incluída em ministérios, células ou amizades. E quarto, acolher com serviço prático. Acolher é muitas vezes levar uma cesta básica, é dar uma carona, é ouvir, não um desabafo, é pegar uma consulta, ajudar num currículo. Isto é acolher, meu irmão. Então a igreja não pode ficar somente na pregação e no louvor. Também tem que aprender a acolher os que chegam, acolher a minoria, abraçar. Isso também é igreja. Para fechar a nossa lição de hoje, irmão, tópico 3, lá assim, parte 3, uma igreja adoradora, irmão. Diz assim: a igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, louvando a Deus. Louvando traduz o verbo grego aineu. É o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus. É só usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que foi curado na porta junto ao templo Formosa, né? Isso aqui é a lição 3, tá? Já chego nela. A pregação de Pedro. Irmão, lição 3 está muito boa também. Meu Deus do céu. Vamos ver aqui. É, portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão, né? Irmão, de acordo com o nosso comentário, fala assim: a adoração era parte integral da vida da igreja. O termo grego aineu, traduzido como louvar, remete ao louvor espontâneo e comunitário a Deus. A adoração era tanto vertical quanto horizontal. Eles louvavam a Deus e desfrutavam da simpatia do povo. Essa adoração brotava de corações transformados, não de uma agenda litúrgica. Era a resposta natural à graça recebida. Onde há a salvação verdadeira, há louvor verdadeiro. A igreja adorava, e a igreja adoradora é a que reconhece a soberania de Deus em todas as áreas da vida. O modelo da igreja primitiva inspira uma adoração viva, centrada em Cristo, cheia do Espírito Santo e conectada com a palavra. Que nossa adoração ultrapasse os muros do templo e torne-se um estilo de vida. Afinal, Deus procura adoradores, não apenas espectadores, irmãos. Está aqui, tá? O nosso comentário, o nosso bisílio, lição 2, está completaço. Tópico por tópico, contexto cultural, contexto grego e hebraico, está muito bom e muito profundo. Adquira já. Esse foi o nosso tópico 3, irmãos, tá? Que falou sobre uma igreja modelo, né?
uma igreja reverente e cheia de dons, uma igreja acolhedora e uma igreja adoradora. E tem assim, por seguinte, sim, sinopse, fala assim, olha aí. Os princípios da igreja de Jerusalém nos ensinam a viver a dimensão espiritual do acolhimento e da adoração. Irmãos, vamos concluir? Fala assim, vimos nessa lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos outras lições lá para frente, né? Alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Irmãos, ou seja, né? Esta igreja de Jerusalém não é apenas uma lembrança histórica, mas é um espelho para a igreja hoje. A sua firmeza doutrinária, a sua vida de comunhão, a sua piedade e seu profundo amor nos mostra que é possível viver uma fé genuína e impactante. Esse modelo não nasceu de tragédias humanas, mas da ação soberana de Deus. Se quisermos ser relevantes e fiéis ao Evangelho, precisamos voltar às raízes. A igreja modelo é aquela que persevera na palavra, que vive em amor, celebra os símbolos com reverência e manifesta os dons com equilíbrio e adora com profundidade. Que sejamos essa igreja viva, santa e cheia do Espírito Santo e fiel ao seu Senhor. Irmãos, bom demais, né? Por aqui, irmãos, eu encerro a lição 2, tá? No qual falou sobre a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, irmãos. O trimestre está muito bom, está muito profundo. Não perca a EBD, frequente EBD. Você, professor, estude com o nosso material, porque eles estão muito bons. Aqui embaixo nos links, os nossos grupos, os nossos canais e a nossa plataforma EBD online para você, professor. E você, meu amado irmão, que Deus te abençoe e te guarde. E até a lição 3, em nome de Jesus.